Bem-vindos ao Apricast, o podcast oficial da Associação Portuguesa de Radiologia de Intervenção. Este é o espaço de conversa entre especialistas, onde vamos partilhar conhecimento e inovações no mundo da radiologia de intervenção. Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Apricast, o podcast oficial da Associação Portuguesa de Radiologia de Intervenção. O meu nome é Tiago Paulino, sou médico radiologista de intervenção e atual secretário adjunto da direção da APRI. Hoje, para o primeiro episódio do Apricast, tenho comigo o Dr. Pedro Marinho Lopes, atual presidente da Associação Portuguesa de Radiologia de Intervenção e médico radiologista de intervenção. Pedro, bem-vindo. Antes de mais, para começarmos o episódio, gostava que te apresentasses brevemente, dizer quem é o Dr. Pedro Marinho Lopes e onde é que estás a exercer a radiologia de intervenção atualmente. Muito bem. Tiago, antes de mais, deixa-me só cumprimentar-te, agradecer, claro, o convite e parabenizar um bocadinho também por encabeçares e por coordenares este projeto que, como sabes, me é tão caro e no qual eu tanto acredito. Mas queria também, obviamente, cumprimentar os ouvintes, eventualmente também quem nos esteja a ver neste primeiro episódio, e agradecer também aos nossos parceiros que nos permitem este projeto. Depois, apresentando, como tu pediste, portanto, como tu disseste, sou médico, sou radiologista de intervenção, portanto, que é já uma subespecialidade, portanto, tenho a subespecialidade de radiologia de intervenção, e atualmente sou o coordenador clínico nacional de radiologia de intervenção no Grupo CUF. E, além disso, trabalho ainda em alguns hospitais públicos, nomeadamente o Hospital de Guimarães, o Hospital de Santarém e também o Hospital Pedro Espano, no Porto. Muito bem. Hoje estamos, de facto, a inaugurar, aliás, um novo espaço, um novo projeto na nossa comunicação, um projeto liderado pela APRI, que é o nosso podcast. E penso que é seguro dizer que esta necessidade de criar o projeto nasce com um objetivo, que é criar um espaço de conversas sobre radiologia de intervenção em Portugal, para os médicos, para a comunidade médica, para toda a comunidade envolvida na radiologia de intervenção. Queres falar um bocadinho sobre esta ideia de lançarmos este projeto? Sim, portanto, isto foi algo que foi assumido neste novo mandato como um dos nossos vetores, que é apostar na comunicação. E acho que, nesse sentido, um podcast é atualmente uma plataforma de excelência para esse objetivo. Daquilo que se pretende e que eu acho que nós vamos conseguir cumprir esse objetivo é termos aqui um espaço de conversa que seja informal, mas que seja científico, que seja rigoroso, que seja objetivo e que permita não só chegar aos nossos colegas, aos pares, seja radiologistas de intervenção, seja comunidade médica, mas também chegar aqui um bocadinho à população. Eu acho que um dos nossos objetivos é mesmo também fazer aqui um bocadinho de literacia em saúde e explicar à população aquilo que nós fazemos e quais são as diferenças ou o que de bom a radiologia de intervenção pode trazer à saúde em Portugal. E é um bocadinho, faz parte do projeto também da APRI comunicar ao público em geral o que é realmente a radiologia de intervenção. Então, e nesse sentido, ajuda-me, Pedro, como é que explicarias sucintamente o que é a radiologia de intervenção? Olha, eu costumo dizer, de uma maneira resumida, que a radiologia de intervenção, portanto, agora definimos como subespecialidade médica, mas que tem como objetivo o diagnóstico e tratamento de um modo minimamente invasivo, que é este o nosso desígnio, de diversas patologias. Para isso, recorremos aos métodos de imagem, ecografia, TAC, fluoroscopia e eventualmente ressonância. E, portanto, é o dominar destes skills de imagem que nos torna diferenciadores, às vezes, face a outras especialidades e que nos permite ser minimamente invasivos. Portanto, nós não temos que, entre aspas, abrir para ver, nós conseguimos ver sem abrir porque recorremos a estes métodos de imagem. E, portanto, aqui estas duas notas, que é o uso dos métodos de imagem e o ser minimamente invasivo. Isto vai-nos trazer vantagens em termos de procedimentos, porque são menos invasivos, têm menos riscos, portanto, há aqui uma série de pontos positivos nesta área. Exato. E é uma área que, com tantos pontos positivos, está a trazer imenso valor à medicina atual, ao atual conceito de medicina de precisão. Porquê é que achas que a radiologia de intervenção tem tido um problema de visibilidade, apesar destes pontos positivos todos, nestes últimos anos tem tido um problema de visibilidade? Olha, eu acho que começa logo pela tua anterior pergunta, que é quando nós temos que explicar o que é a radiologia de intervenção e temos, não é? Isto implica que as pessoas ao certo não sabem bem o
o que nós estamos a fazer, não é? Eu vou dar aqui 2 exemplos muito, muito práticos. Nós recentemente comemoramos o Dia Mundial da Radiologia de Intervenção, não é? E tivemos aqui a ousadia de fazer um vídeo de promoção, mas que começava com uma entrevista a uma série de população aleatória, portanto que lhes perguntávamos o que era a radiologia de intervenção, e as respostas foram do mais disparo possível e praticamente nenhuma correta ou objetiva, portanto as pessoas realmente não sabem. Outro exemplo que eu costumo dar, meio a brincar, meio a sério, é que nós conhecemos todas as pessoas que dizem que vão recorrentemente ao seu urologista, ao seu ginecologista, ao seu ortopedista. Não conheço ninguém que diga que vai ao seu radiologista de intervenção. Portanto, há aqui um papel claramente que é importante fazer. E isto não é só da população em geral, mas é mesmo dentro da comunidade médica. Porque nós nos hospitais onde estamos presentes somos conhecidos, reconhecidos e muito solicitados. Mas depois há muitos hospitais que vivem sem radiologia de intervenção. Portanto, ignoram se calhar as suas vantagens. Outro ponto relevante tem a ver com os decisores políticos, por exemplo, no fundo com os decisores em saúde, não é? Que também não conhecem, ignoram as vantagens, ignoram a existência, e isto depois cria-nos algumas dificuldades. E, portanto, se nós aumentarmos a visibilidade, o awareness, não é? Como agora se diz, desta área, seguramente vamos conseguir mais investimento nesta área, vamos conseguir mais resposta, mais implementação a nível nacional. Faz todo sentido e faz parte também da missão deste novo mandato da direção da APRI. Recentemente iniciámos um novo ciclo com a tomada de posse da nova direção para este triénio 2025 a 2028, da qual és presidente. A restante direção da APRI é composta também pelo Dr. José Saraiva, vice-presidente, pela doutora Manuela Certo, como tesoureira, doutora Inês Vasco Conde, como secretária-geral, e eu, Tiago Paulino, como secretário adjunto. Além deste papel de divulgação da radiologia de intervenção, como bem falaste, podemos falar um pouco do resto da missão global deste mandato? Quais são os objetivos, os desafios? Como é que tem sido encarar o desafio de assumir este cargo após o último mandato com sucesso dirigido pelo Dr. Tiago Pereira? Como é que tem sido este desafio? Não tem sido seguramente desafiador, mas divertido. Mas antes disso, e pegaste aqui no Tiago, eu se calhar vou aproveitar um bocadinho também para fazer aqui algum reconhecimento das pessoas que foram relevantes e do percurso da APRI. E, portanto, dar aqui um apreço ao Dr. Tiago Pereira, que foi o anterior, como tu disseste, o anterior presidente da direção da APRI, mandato no qual eu também tive o gosto e a honra de fazer parte, e que acho que foi muito relevante no fundo, no permitir o estruturar, o credenciar a radiologia de intervenção em Portugal. Portanto, teve aqui um papel na afirmação da radiologia de intervenção em Portugal e da nossa sociedade. Depois também reconhecer a primeira direção. Nós não somos relativamente jovens, portanto este é o terceiro mandato. A primeira direção que foi encabeçada pelo Dr. Guilhermino Gonçalves e que, no fundo, tiveram a honra de criar a associação e, portanto, servir aqui de base para todo o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido. Pegando agora no nosso mandato, eu acho que o nosso objetivo é claramente um projeto de continuidade, mas de continuidade com ambição. Portanto, a ideia é manter aquilo que de bem foi feito, mas também dar aqui alguns passos no sentido de andar um bocadinho ainda, avançar um bocadinho mais e de continuar a crescer de uma maneira sustentada. Nesse sentido, nós definimos aqui 5 pilares, 5 eixos de atuação. Um deles que já aqui focamos é, sem dúvida, a comunicação. Portanto, aumentar aqui o reconhecimento, este tipo de trabalho, e que é feito, e o podcast claramente se entra estrategicamente nesse eixo, mas além do podcast vamos ter também uma aplicação que vamos lançar em breve, que pode ser usada pela população, mas também pelos médicos em geral, e radiologistas de intervenção. Temos apostado também muito nos mídias, nas redes sociais e afins, portanto, aqui realmente este eixo da comunicação. Depois, e também muito importante, a questão aqui da ciência e da investigação. Portanto, temos apoiado muito também projetos científicos, portanto, para credenciar aqui um bocadinho a área, para dar resposta e para provar aquilo que fazemos. Outro ponto fulcral é a educação e a formação. Portanto, queremos que a APRI se estabeleça aqui claramente como um pilar formativo na área da radiologia de intervenção em Portugal. Depois, a representação institucional. Portanto, temos trabalhado muito com outras sociedades, nacionais e internacionais, seja da radiologia de intervenção, mas também seja de outras áreas, seja com outros grupos profissionais, seja dentro dos nossos grupos profissionais e também com as entidades reguladoras e governamentais e afins, também para fazermos este trabalho também mais político, mas que é relevante e que é importante. E por fim, também aqui um bocadinho a sustentabilidade e a modernização. Isto é, aqui um bocadinho modernizar processos, organizar-nos mais, profissionalizar-nos. Pronto, no fundo, o objetivo é sermos coesos, fortes, bem alicerçados e estar mais próximo também dos nossos associados e da população em geral. É um desafio grande, mas tenho uma equipa, como tu disse, como tu já apresentaste, uma equipa excelente, jovem e motivada, que estou certo, vamos conseguir. Eu sou suspeito, mas também estou seguro que será um mandato com sucesso e que vamos dar o nosso melhor para continuar a impulsionar a radiologia de intervenção. Mas um dos propósitos deste podcast e da nossa comunicação é também
dar a conhecer um pouco as pessoas por trás destes projetos e por trás desta liderança. E nesse sentido vamos recuar um pouco, se me permites, atrás no tempo, para os primeiros passos do Dr. Pedro Lopes no mundo da intervenção. Como é que foi o teu percurso até chegar já à radiologia de intervenção? Olha, eu se calhar ao contrário de uma boa parte dos colegas, sobretudo na minha geração, penso que agora já mudou um bocadinho, quando eu escolhi radiologia, eu já sabia ao certo que queria ser radiologista de intervenção. Okay. É uma coisa que tenho ideia que não é muito comum, ainda agora cada vez mais, felizmente, mas na altura não era muito comum. E, portanto, eu aqui de maneira muito, muito transparente, eu antes de ter decidido a especialidade que queria, tinha duas hipóteses que estaria mais inclinado para essas duas hipóteses, que era a cirurgia vascular e a radiologia de intervenção. Quando estudei ao certo o que é que fazia em cada uma das duas, percebi que o meu perfil se adequava mais à radiologia de intervenção. Um bocadinho por este gosto pelo minimamente invasivo, por estes skills técnicos, mas também pela patologia vascular, que claramente gosto, mas também um bocadinho pelos procedimentos mais rápidos, portanto, como uma resposta ali, fora um bocadinho, às vezes, da cirurgia major que na cirurgia vascular implicaria. Portanto, a minha escolha já foi na altura, foi consciente, e entrei em radiologia para isso. Claro que depois, ao longo do nosso processo de formação, nós fazemos um componente muito grande de radiologia diagnóstica, e felizmente gostei também dessa área, e é uma área que é fundamental para nós depois podermos ser bons intervencionistas. E depois deparei-me com uma coisa que também era comum na minha geração, acho que agora está um bocadinho diferente, que foi, e aqui de maneira muito transparente, com alguma dificuldade na formação. Portanto, não foi muito linear o meu percurso inicial, porque tive alguma dificuldade em realmente conseguir ter a oportunidade de experienciar as técnicas, né? E já que estamos aqui às vezes a fazer algum reconhecimento, vou aproveitar também para reconhecer aqui o trabalho ou a ajuda muito importante do Dr. Pedro Sousa. Na altura estava no Hospital de Vila Real, portanto é alguém que eu já conhecia há muitos anos, estava a implementar um projeto também de raiz em Vila Real e permitiu-me eu ir ter com ele bastantes vezes. Portanto, eu ia uma vez por semana, de maneira pro bono, fora do meu horário, a ter ali a oportunidade de começar a fazer procedimentos. Isso ajudou-me muito no primeiro contacto e perceber que realmente era isto que eu queria. Depois o percurso acabou por ser um bocadinho mais natural. Depois tive a oportunidade de fazer um estágio também já a diferenciação em Londres, tive também no IPO, depois as coisas foram seguindo, eu fui ganhando bagagem técnica e depois, mal que a especialidade, continuei sempre a dedicar-me mais a esta área. Muito bem. E é importante também partilhar essas experiências, especialmente para os colegas mais novos que estão a tentar encontrar estágios de diferenciação. Também é importante partilhar essas experiências. Queres falar brevemente sobre esses estágios de diferenciação, quer no IPO de Porto, em Portugal, quer em Londres? Sim, foram experiências muito interessantes e muito construtivas. Olha, Londres foi engraçado porque eu estava no Hospital St. George's, portanto é um hospital que pertence ao NHS, ao Serviço Nacional, ao equivalente ao Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, mas é um serviço com muita tradição na área da radiologia de intervenção. Portanto, em termos de formação, de equipa, da aposta na área. Título de exemplo, eu tive a oportunidade de estar na sala algumas vezes com 2 ex-presidentes da Sociedade Europeia, não é? Que é com a professora Anne Maria Belli e com o professor Robert Morgan. Portanto, para mim na altura era estar assim com 2 supra-sumos da intervenção na sala. E era um serviço muito bem estruturado, muito bem organizado, com 2 salas em simultâneo sempre a trabalhar, portanto, que me permitiu ver uma série de procedimentos novos, devices do mais diversificado. Depois também a organização do ponto de vista clínico e científico. Portanto, eles tinham o hábito de ter as reuniões de preparação dos casos, imensas reuniões multidisciplinares, portanto, estavam organizados em áreas, cada um com um consultante, portanto, com um médico especialista naquela área. Tinham reuniões de mortalidade e morbilidade, portanto, era assim uma realidade diferente face àquilo que nós estávamos habituados e que para mim foi muito importante nesse sentido. Por outro lado, e aqui um ponto um bocadinho menos positivo, foi que continuei com dificuldade em curricular. Portanto, porque era um centro que recebia muitos fellows, não é? Nacionais, portanto, ingleses, e eles sentiam que curricular e havia aqui alguma dificuldade em sobrar casos para nós. Portanto, eu participava nos casos quase todos, mas quase sempre como ajudante, não é? E, portanto, o estágio foi muito bom, mas acabei esse estágio mais uma vez, ainda sem sentir que já tinha a mão que necessitava. Isso até me acabou. Portanto, o IPO surgiu, não foi como um acaso, mas foi como uma alteração de planos. Então, eu tinha planeado, depois de Londres, ir para Valência, também, que era um centro que também já outros colegas tinham estado lá e que sabia que deixariam curricular, mas estava a começar a ficar um bocadinho preocupado e inseguro com a certeza de vou ou não ter oportunidade. E então, na altura, alterei o meu plano de formação. Mais uma vez tive a sorte de me cruzar com pessoas fantásticas e compreensivas. Na altura, a doutora Isabel Sapeira, que era a diretora do meu serviço, eu era um interno de Santarém, que também era a minha orientadora, e que me permitiu fazer mais um mês de intervenção. Portanto, deixei de fazer 3, passei a fazer 4, mas em Portugal, portanto, no IPO, que era um sítio que toda a gente me dizia que se eu fosse para lá ia ter a oportunidade realmente de trabalhar. Portanto, o meu compromisso com o meu serviço de formação era, quando fosse preciso, ia fazer na mesma urgência ao meu hospital, mas estava aqui no Porto
e tinha mais oportunidade de trabalhar. E, efetivamente, esse estágio foi um game changer. Portanto, eu tive a oportunidade, de uma maneira coloquial, de pôr realmente a mão na massa, de perceber também, que para mim foi importante, que tinha os skills mínimos para me dedicar a esta área, ganhar confiança nesse sentido. Tive uma equipa fantástica a trabalhar comigo, do ponto de vista, sobretudo, também se pegarmos nos enfermeiros, nos técnicos, nos auxiliares, a equipa era realmente excelente e gostei tanto da experiência que depois acabei por trabalhar enquanto especialista. Foi o primeiro hospital onde fui trabalhar, que foi o PO do Porto. É essas experiências que reforçam e definem a nossa confiança na prática são muito importantes. E obrigado pela partilha. E desde então, um dos temas interessantes que tem surgido e sobre o qual te tens debruçado no teu percurso de radiologista de intervenção é a embolização musculoesquelética. Para quem nunca ouviu falar, o que é a embolização musculoesquelética? Ora bem, muito bem. Portanto, isto é uma área relativamente recente dentro da área da radiologia de intervenção, mas que se percebeu que tem um potencial enorme, e aquilo que nós estamos a fazer são procedimentos endovasculares, minimamente invasivos, com o objetivo de tratar a dor. Portanto, dor de condições musculoesqueléticas. Portanto, é aqui uma área nova dentro da área da radiologia. Pronto, mas voltando àquilo que eu já tinha dito, mas explicando aqui com mais calma, portanto, há uma série de patologias osteoarticulares, seja artroses, seja tendinopatias, que vão cursar com dor, vão cursar com quase às vezes crónicos, e aqui percebeu-se que há aqui uma área diferente de tratamento, uma abordagem diferente daquilo que era habitual, mas tem resultados muito promissores. E, portanto, eu tenho-me dedicado bastante também ao desenvolvimento dessa área. Portanto, no fundo, tratamento de dor no contexto musculoesquelético. E que tipo de patologias em concreto é que podem ser tratadas com este tipo de técnica? Bem, aquilo que nós temos vindo a perceber é que a abrangência é enorme. Portanto, nós estamos a falar, sobretudo, por exemplo, de dor no contexto de artrose, seja do joelho, onde já há muita evidência, e da anca, por exemplo, também. E outro tipo de patologias, são as tendinopatias e as intesopatias. Por exemplo, fasciite plantar, tendinopatia do tendão de Aquiles, epicondilites, síndrome doloroso do grande trocânter. Portanto, há aqui uma panóplia de áreas que intervimos. Na patologia do ombro, por exemplo, também uma área que temos tido bastante sucesso terapêutico é na capsulite adesiva, aquilo que se chama o ombro congelado. Okay. Portanto, em resumo, aquilo que se percebeu do ponto de vista técnico, e para explicar um bocadinho o racional da técnica, que estes processos, no fundo, são processos inflamatórios. São processos que cursam com o aumento da vascularização. Vasos que são anormais e que vão irrigar e alimentar aquela área de inflamação. Portanto, o que nós fazemos é vamos interromper essa cascata inflamatória, vamos reduzir a inflamação, e isso vai levar a uma redução significativa da dor e à melhoria da função. Muito bem. E quanto ao timing, qual é o momento no percurso da doença de um doente com este tipo de patologia? Em que momento é que este tipo de tratamento pode ser a melhor opção ou uma opção mais indicada para estes doentes? Aquilo que nós temos percebido é que quanto mais cedo atuarmos, melhor é para o doente, não é? Porque vai ter uma recuperação melhor e mais rápida. Agora, do ponto de vista mais prático, até porque apesar de ser minimamente invasiva, é uma técnica invasiva. E, portanto, aquilo que nós temos aqui, no fundo, situado esta técnica, vem a seguir aquilo que nós chamamos os tratamentos convencionais. Portanto, são doentes que já têm dor há algum tempo, que fazem a medicação habitual, que já fizeram fisioterapia, que já fizeram infiltrações e que não respondem, ou têm uma resposta curta, há pouco tempo, e, portanto, é a seguir a esse tipo de tratamentos que nós estamos agora a entrar com esta técnica. Sendo que, portanto, e depois muitas vezes são doentes que, portanto, a ideia pode ser ou adiar a cirurgia, por exemplo, ou então doentes que pelas comorbilidades, pela idade, já não têm condições cirúrgicas. Portanto, pode haver aqui também uma tentativa de evitar a cirurgia ou, no fundo, de a substituir. Dar aqui a nota clara que isto não é uma técnica que substitui outras técnicas, a ideia é encontrar aqui um timing perfeito dentro do arsenal terapêutico que nós temos, ou seja, é mais uma arma para ajudar estes doentes que muitas vezes sofrem muito com condições dolorosas. Se me permite dar aqui uma nota também até da abrangência da técnica e das possibilidades. Nós temos cada vez mais, por exemplo, tratado doentes idosos. Temos uma série de doentes com mais de 90 anos que tratamos, que são doentes que não tinham uma resposta fácil de
de outra maneira, e portanto, e nós, a doente mais idosa que nós tratámos tinha 97 anos, e conseguimos ter ali para ela, foi ótimo porque melhoramos realmente a qualidade de vida dela, não é? Por outro lado, e tem a ver também com estas respostas rápidas da técnica, e muito nestas partes mais tendinosas e afins, são doenças de mais jovens, também estamos a entrar num contexto do jovem e do desportista. Claro, do exemplo, atleta. ou seja, exatamente, ou seja, a amplitude é bastante grande em termos de potencialidade. Certo. Fantástico. E do ponto de vista do doente, na perspectiva do doente, o que é que um doente pode esperar desta técnica? Como é que o procedimento é realizado para que um doente perceba? Olha, uma das vantagens é exatamente o ser minimamente invasivo. Portanto, estamos a falar de um procedimento, é um procedimento endovascular, portanto temos que fazer uma punção arterial. Eu costumo dar sempre, por exemplo, as pessoas que conhecem melhor os cateterismos cardíacos e afins, portanto há ali uma punção tradicionalmente na virilha, não é? Na artéria femoral, ou no punho, na artéria radial, e depois vamos com os nossos catéteres, não é? Os nossos tubinhos fininhos até à zona da inflamação, e vamos de maneira coloquial tapar, eliminar essas zonas anormais. O que o doente experiencia, isto são procedimentos feitos apenas com anestesia local, portanto não são dolorosos, daí permitir-nos fazer nestes doentes com imensa idade, com muitas comorbilidades, para nós não é problemático. É um procedimento que demora cerca de 1 hora até menos, portanto, num regime de uma sala de angiografia, portanto com controle fluoroscópico, estamos a ver em direto o que estamos a fazer, e o doente depois fica connosco em recobro. Se for um acesso radial 1 hora, 1h30, se for um acesso femoral fica 5 horas connosco e tem alta, portanto é regime de ambulatório, e ao fim de 2 dias pode estar a fazer a sua vida perfeitamente normal. Portanto, em termos de recuperação é uma coisa relativamente simples. O procedimento em si também não é, tecnicamente é bastante mais complicado do que depois na prática passa para o doente, não é? Mas o doente não experiencia essa dificuldade técnica, só tem que estar ali sossegadinho connosco 1 hora, muitas vezes num ambiente super informal, conseguimos estar com ele a conversar, e portanto eles normalmente a experiência é bastante positiva. Ótimo. Mencionaste brevemente os 2 tipos de acesso mais frequentes, o femoral e também o acesso radial, que é uma técnica que também tens implementado durante a tua carreira e nos últimos anos. Queres falar rapidamente das vantagens do acesso radial e em que tipo de situações é que usas? Claro. Olha, isto às vezes é um bocadinho de sorte em termos de carreira, né? De cruzarmos com as técnicas emergentes. E a sorte que eu tive agora também de me cruzar com esta técnica musculoesquelética aconteceu também quase há 10 anos atrás com acesso radial. Então, tradicionalmente, o acesso que se faz é a tal pulsão na virilha, o acesso femoral. Também aqui, tirando o exemplo um bocadinho da cardiologia, que estavam à frente também de nós nesse acesso, começou-se a perceber que podíamos fazer as mesmas coisas com o acesso radial. O acesso radial é uma artéria aqui no punho, né, que é uma artéria mais pequena, mais superficial. E isso permite-nos algumas vantagens face ao acesso femoral, porque é mais fácil de comprimir, tem menos riscos de complicações. E, portanto, temos aqui logo duas vantagens, assim, resumidas, que é, por um lado, o recobro é muito mais simples, porque o doente só tem que ficar 1 hora, no fundo, ali a comprimir a artéria, e depois não há grandes limitações em termos de esforços e afins. Por outro lado, pode ser usado em doentes com muito mais comorbilidades. Portanto, doentes que têm disfunção hepática, que têm problemas da coagulação, que têm as plaquetas baixas, e que isso podia ser um problema no acesso femoral, no acesso radial, pela maior facilidade de compressão e afins e menor risco de complicações que podemos fazer nesse tipo de doentes. Portanto, há aqui, efetivamente, uma fase inicial, a questão dos skills técnicos, de perceber melhor esta técnica, de saber como se faz. Houve também o desenvolvimento da indústria em termos de material, que no início não havia catéteres tão compridos e afins, mas isso são problemas que já estão resolvidos, e portanto é mais uma arma que nós dispomos no nosso arsenal. Nós aqui no musculoesquelético, por exemplo, para nós é muito importante porque fazemos isto em ambulatório, permitimos ter altas mais precoces, certo, portanto, e tratar mais doentes. Fazemos sobretudo quando tratamos o ombro, que também até é mais próximo e afins, mas também é feito em outro procedimento, como os miomas uterinos e afins, muitas vezes para garantirmos estas altas mais precoces. Claro, é muito vantajoso para os doentes. E voltando então à embolização musculoesquelética, em termos de resultados clínicos, o que é que sabemos atualmente sobre a eficácia desta técnica? Olha, em relação ao musculoesquelético, dar aqui só mais uma nota de agradecimento e reconhecimento que eu devo fazer, que é o Dr. Frederico Cavalheiro, que foi efetivamente quem acreditou inicialmente nesta técnica, quem implementou em Portugal. Nós, na altura, trabalhávamos os dois no Hospital de Gaia e, portanto, eu trabalhava com ele, coordenava a unidade de intervenção, mas foi ele que percebeu, que foi o primeiro visionário a perceber a vantagem desta técnica e, portanto, com que eu tenho o prazer de ainda hoje trabalhar. Depois, desculpa, esqueci-me, tu perguntaste-me em específico... A eficácia. Exatamente, desculpa. Como é que têm sido os resultados atuais na evidência? Pronto, aqui foi feito aqui o reconhecimento que me parece relevante em relação à eficácia. Sim. Olha, é uma técnica que
que está em claro desenvolvimento, portanto a evidência científica está a ser construída e nós temos trabalhado também um bocadinho nesse sentido. Os resultados são felizmente muito promissores. Portanto, aquilo que os estudos publicados existem, e já, por exemplo, no caso do joelho, já há uma série de estudos randomizados, controlados, comparam com placebo e afins, dizem que conseguimos uma redução significativa e sustentada da dor. Portanto, não é uma técnica que nos reduz a dor, mas por uns dias, não, é uma técnica que já temos follow-ups a 2, 3, 4, 5 anos. Portanto, aquilo que prova é que efetivamente há ali um resultado que é bastante bom e duradouro. Com a vantagem também de, em muitos casos, permitir a melhoria da função. Portanto, são dentes que estavam muitas vezes limitados pela dor, mesmo na mobilidade e afins, e ao diminuírem a dor vão também melhorar a função. E também já há estudos agora que começam a apontar, que é uma coisa interessante, que conseguem atrasar também a destruição óssea e afins ao reduzir a inflamação. Portanto, temos aqui uma série de ganhos marginais também além da redução da dor. Muito bem, e mencionaste o Dr. Federico e o trabalho do Dr. Federico e o teu, do vosso grupo, também foi pioneiro na patologia da anca, neste grupo de embolização musculoesquelética. O vosso trabalho, a vossa série de casos já foi anunciado, os resultados preliminares já foram apresentados, inclusivamente, no último Congresso Europeu de Embolização, no Porto, em 2025, ao qual foi atribuído o prémio de melhor paper científico, e muitos parabéns a ti e ao grupo. Queres falar um pouco sobre os resultados deste trabalho e desta série de casos do vosso tratamento da patologia da anca? Que tipo de doentes foram selecionados e quais foram os resultados? Claro. Olha, no seguimento desse prémio e desse trabalho, então nós acabamos, recebi hoje foi hoje a confirmação final da publicação do artigo, portanto, quando o podcast for para o ar, ele já vai estar seguramente publicado. Pronto, e esse trabalho, e esta questão, por exemplo, das ancas, mais ou menos tem a ver um bocadinho com a referenciação, e foi engraçado, nós numa fase inicial, quando começamos com esta técnica, vamos falar com os colegas de ortopedia, com os potenciais referenciadores, e em boa verdade havia muito mais casuística de ombros, de joelhos, de anca até havia menos evidência, mas às vezes é um bocado a casualidade, as relações que vamos tendo com os colegas. O grupo da anca acreditou muito nesta técnica e enviou-nos bastante doentes, e rapidamente passamos a ser o grupo mundial com mais experiência. Portanto, e nós agora fomos recolhendo os dados e respondendo especificamente à tua pergunta deste estudo, nós neste momento já temos mais de 100 ancas tratadas, mas na altura quando começamos e quando apresentámos estes resultados, tínhamos 49 doentes tratados e 37 já com follow-up completo a um ano. E aquilo que nós temos resultados foi que 74% dos doentes tiveram melhoria clínica mantinham melhoria clínica ao fim de um ano. E a nossa melhoria clínica, o endpoint que nós apontamos, é um endpoint ambicioso. Portanto, nós considerávamos melhoria clínica um doente que reduzisse 50% na escala da dor. Ou que tivesse uma melhoria funcional até de 50%, ou de pelo menos 50% nas escalas funcionais, que é bastante, e mantido ao longo de um ano. Exato. Neste momento também já há outro colega nosso brasileiro, Mateus Picada, que também tem trabalhado muito na anca, ele já tem um follow-up há 5 anos, e no caso especificamente doentes de trocanterite, e ao fim de 5 anos o sucesso clínico dele é de cerca de 64%. Portanto, voltamos aqui ao que já tínhamos falado, que é uma redução significativa e sustentada. Quando perguntaste dos doentes que nós estamos a tratar, engraçado que nós no início, em boa verdade, nós íamos tratando os doentes que nos eram enviados, não é? Portanto, há aqui um conhecimento que vamos fazendo ao longo do tempo. E nós incluímos na nossa série doentes com artrose ligeira, moderada e severa, e alguns doentes, no caso só 6, unicamente com síndrome doloroso do grande trocânter. E mesmo com esta miscelânea conseguimos ter resultados muito otimistas. Aquilo que nós hoje fazemos, já estamos a fazer isso, é desnatar os grupos e a separá-los e a analisá-los. Sabemos que, por exemplo, a nossa performance no síndrome doloroso do grande trocânter é muito melhor. Por exemplo, é uma excelente performance. Agora já estamos a fazer estudos unicamente para o síndrome doloroso do grande trocânter. Na artrose da anca, também sabemos que, obviamente, quanto mais precoce é a artrose, melhor é o resultado. Mas aqui, no fundo, são uma descoberta científica que estamos a fazer aqui quase dia a dia. Claro, e, felizmente, é um orgulho para nós também estarmos aqui a fazer parte destes grupos que estão a investigar esta técnica e a torná-la mais rotineira no dia-a-dia, a nível mundial. É impulsioná-la. E faz todo sentido esta evolução da referenciação e este aprimoramento da referenciação, que vai traduzir-se também numa melhoria dos resultados, não é? E pegando neste tópico da referenciação, é importante perceber que este tipo de técnica, como outras na radiologia de intervenção, depende frequentemente da colaboração com outras especialidades. E como é que tem sido a articulação com colegas de outras áreas, nomeadamente ortopedia ou medicina física e reabilitação? Nós, quando começamos, tivemos um desígnio e fomos muito claros com os colegas e estamos a cumprir esse objetivo, que é trabalhar num ambiente multidisciplinar e, no fundo, ir avaliando os nossos casos e publicando também os resultados, para dar aqui uma nota do que estávamos a fazer e dos resultados, e percebemos até que ponto é que a
técnica era realmente credível e fidedigna, e felizmente é. E temos mantido um bocadinho essa postura, e portanto nós trabalhamos num ambiente multidisciplinar. Os doentes que são tratados são quase sempre enviados por colegas da ortopedia, medicina física e reabilitação. Começamos também agora a ter já a representação mais direta, por exemplo, de colegas da clínica geral ou outros colegas dedicados mais à geriatria, portanto também já vão conhecendo os resultados. Mas há sempre aqui o nosso compromisso de discutir os casos num ambiente multidisciplinar. Isto para dar aqui um exemplo, porque há patologia que nos chega, a patologia do joelho, que pode ter um tratamento simples do ponto de vista cirúrgico. Portanto, e eu não tenho capacidades, não tenho conhecimento, não sou ortopedista para avaliar esses doentes. Certo. Portanto, há aqui um bocadinho esse compromisso de... Quando os doentes nos são enviados pela ortopedia, pela medicina física e reabilitação, esse trabalho já está feito. Não é? Quando nos chegam de outras maneiras, e cada vez mais, por exemplo, temos referenciação direta, porque não há melhor publicidade do que o doente que foi tratado e que correu bem e que vai dizer a outros. Há aqui uma avaliação sempre também dos doentes por outras especialidades, nomeadamente por ortopedia, para percebermos se estamos ou não no tempo certo de tratar. Mas sem dúvida que esta atitude multidisciplinar é fundamental na escolha adequada dos tratamentos e, sobretudo, na seleção adequada dos doentes, que isso vai ser fundamental também depois para o sucesso da técnica e para os resultados mais positivos. Claro. E falando, só para concluir a técnica, falando dos resultados da técnica e acompanhamento do doente, queres falar um pouco em termos de segurança do procedimento? Já abordámos um pouco, mas só para esclarecer, é um procedimento com muitos riscos, pouco risco. Como é que é o perfil de segurança da embolização musculoesquelética? Eu acho que isso é uma das grandes vantagens desta técnica, e daí podemos esticar-nos em termos de doentes com mais idosos, com mais comorbilidades. Portanto, a invasividade é a mesma de qualquer outro procedimento endovascular, portanto, um acesso femoral, e as potenciais complicações até são mais às vezes da punção, mas estamos a falar de potencial hematoma, uma coisa do género, são coisas normalmente minor, específicas do procedimento. São, felizmente, muito pouco frequentes e normalmente sem grande relevância. Isto também tem a ver, obviamente, e daí eu dizer que é um procedimento relativamente simples para os utentes, relativamente complexo para quem o faz. Não é? Nós estamos a tratar, às vezes, artérias que têm a espessura de um fio de cabelo. Portanto, há aqui uma invasividade, ou melhor, uma seletividade enorme. Portanto, nós estamos ali mesmo são tratadas só as zonas patológicas, com um agente embolizante que é temporário. Portanto, nós vamos só mesmo destruir as áreas anormais e com visualização direta. Portanto, estamos a ver com contraste e com fluoroscopia. Isto permite-nos um perfil de segurança enorme. Pronto, depois, as complicações que têm vindo a acontecer são realmente menores e, portanto, isto dá-nos aqui esta segurança de que é um procedimento que podemos oferecer às pessoas. E nós, no início, por exemplo, havia muito queríamos provar isso. Primeiro, que é seguro, depois que é eficaz. Não é? Já não temos dúvida nenhuma quanto à segurança, portanto, e que é eficaz também. Estamos a trabalhar nesse sentido. Mas, sim, é daqueles procedimentos que nós fazemos e que sabemos que dificilmente nos vai dar complicações relevantes. Certo. E cada vez mais há mais provas dadas na literatura quanto a isso. Quanto a esta técnica e a esta área específica, tens estado também bastante envolvido, tu e o vosso grupo, na formação de outros colegas. Como é que tem funcionado esta partilha de informação e partilha desta técnica? Isso para nós é super relevante, porque é uma técnica que nós não queremos que ela fique fechada a meia dúzia de colegas. Portanto, a ideia é exatamente uma técnica que nós queremos que ela esteja acessível para toda a população. E, portanto, é importante que haja grupos a fazê-la e a fazê-la com qualidade e com formação. Portanto, nesse sentido, houve aqui um compromisso também da nossa parte de desenvolver atividades formativas para ajudar alguns colegas. E, portanto, temos feito alguns workshops de formação para colegas nacionais, mas também internacionais. Eu acho que nós, às vezes, aqui, sem falsas modéstias, somos menos valorizados em Portugal do que fora. Quer dizer, nós já recebemos doentes na CUF, para workshops que fizemos, já recebemos doentes da África do Sul, de Israel, da Dinamarca, de Itália. Portanto, temos apostado também, estamos disponíveis para essa formação. E, portanto, do que nós fazemos são este tipo de workshops, em que fazemos uma sessão teórica, fazemos live cases, e os colegas vêm-nos também a trabalhar. E depois também, aqui a nível nacional, também temos tentado implementar programas de mentoria, portanto, que vamos ajudar os centros que estão a começar, e estamos disponíveis para isso, também para ajudar aqui os colegas de radiologia de intervenção a implementar a técnica. E, portanto, é algo que para nós também é muito fundamental, porque vai permitir chegarmos a mais pessoas, tratar mais doentes, haver um maior conhecimento da comunidade médica e chegar a mais população. E para quem nos está a ouvir e possa ter interesse em saber mais, nomeadamente onde é que esta técnica está atualmente disponível em Portugal, o que é que tens a dizer? Olha, é uma técnica que ainda está nos passos iniciais de implementação. Portanto, já sentes a fazer há bastante tempo, mas ainda estamos aqui numa perspectiva ainda de chegar a cada vez a mais sítios. Eu, pessoalmente, e o Dr. Frederico trabalhamos no Hospital CUF Porto e também no Hospital Guimarães, onde fazemos esta técnica. Depois, o Hospital de Coimbra, o Hospital de Portimão, também já tem colegas que estão a fazer regularmente
claramente a técnica, e há outros centros que estão também a começar, nomeadamente o Hospital de Santo António fez esta semana também os primeiros casos em que nós podemos participar. No caso foi o Dr. Frederico, que foi também estar presente e ajudar os colegas na área técnica. Vila Real, onde tu trabalhas, também estará com o intuito de começar, e portanto há aqui uma vontade de chegarmos a mais centros. Muito bem, já começa a ser mais distribuído em vários centros. Acho que acaba por ser natural, porque depois, efetivamente, os resultados são bons, as pessoas começam a conhecer, começa a haver o interesse, é uma técnica desafiadora. Aliás, a nível europeu, a nível mundial, percebeu-se dentro da radiologia de intervenção que isto realmente pode ser algo que vai mudar a nossa realidade, porque o volume, a potencialidade é enorme. É uma área que, do ponto de vista técnico, é exigente e, portanto, que estará seguramente sempre nas mãos da radiologia de intervenção, que é quem tem os skills de microcatéter e conhecimento anatómico destas zonas. E, portanto, o potencial é, sem dúvida, enorme, é fascinante. É uma sorte nós estarmos no início desta técnica. No início, que é uma técnica que já tem 15 anos, portanto, não começou ontem. Mas ainda assim, do ponto de vista científico, ainda estamos aqui numa fase inicial, e nós fazemos parte deste desenvolvimento é excelente. Claro. E é um desenvolvimento que tem tido repercussões até internacionais. Já se vê até congressos dedicados praticamente exclusivamente a este tipo de técnica. E falando desta evolução da técnica, muito rapidamente, queres partilhar alguma pérola, alguma dica clínica do que é que tem mudado na tua prática? Agora, em termos técnicos, mais para quem esteja a ouvir e que esteja já a praticar ou a começar esta técnica, queres dizer alguma coisa que tenha mudado na tua prática? Olha, eu acho que sem dúvida a confiança e a segurança. Portanto, nós no início, eu já que falei isso um bocadinho por alto, o meu primeiro objetivo era provar que era segura. Portanto, era não ter complicações, portanto, jogávamos muito no perfil de segurança da técnica. Agora já sabemos que ela é segura, já temos conhecimentos técnicos muito mais avançados, e isso levou-nos eu não quero dizer a arriscar mais, o objetivo não é esse, mas obviamente, do ponto de vista técnico, nós neste momento tratamos mais artérias e de uma maneira, entre aspas, mais agressiva. Portanto, nós sabemos até onde é que podemos ir, conseguimos esticar mais um bocadinho a técnica. E sabemos que, ao ter esse endpoint mais elevado, em termos de embolização, vamos ter resultados melhores e mais duradouros. Portanto, mas isto, claro, vai também da experiência, do conhecimento. Mas, sem dúvida, acho que foi algo com o tempo começamos a embolizar mais artérias, sem dúvida, usar mais agente embólico. E isso sem aumento, claro, de complicações, e os resultados percebemos que são um bocadinho melhores. Claro, ótimo. Falando agora do futuro, o futuro da nossa subespecialidade da radiologia de intervenção. Quando olhas para a radiologia de intervenção daqui a 10, 15 anos, o que é que te entusiasma mais neste panorama? Eu sou obviamente suspeito, porque eu tenho tentado ser um impulsionador ou alguém que gosta e que divulga muito, mas quer dizer, eu acho que só pode ser bom, só pode ser fantástico. Isto porque há aqui uma série de condicionantes que acontecem. Por um lado, tem a ver com o valor intrínseco da radiologia de intervenção. Portanto, este designo menos invasivo, menos custos, recuperações mais rápidas, menos tempos de internamento, isso é melhor para os doentes e acrescenta valor à medicina, e no limite, mesmo do ponto de vista económico, é vantajoso. Portanto, as pessoas percebendo isso, claramente tem que haver aqui esta aposta. Depois, cada vez mais, brincando, mas a intervenção está na moda, não é? Percebeu-se que é eficaz, que é fancy, que funciona. Portanto, cada vez mais há colegas interessados nesta área, há uma aposta cada vez mais da indústria, há um desenvolvimento de materiais, de devices, cada vez maior também. Portanto, tudo se conjuga nesse sentido. Depois, também, felizmente, começam a haver associações europeias, associações nacionais, que querem apostar na formação e na excelência. É? E isto vai-nos levar também a continuar a ter bons profissionais em maior número, portanto, cobrir mais zonas da população. E depois, do ponto de vista técnico, há claramente ali uma série de procedimentos que se estão a desenvolver na área da oncologia, esta área do musculoesquelético, como já falamos, a medicina cada vez mais de precisão, portanto, tratamentos mais personalizados, e a radiologia de intervenção enquadra-se claramente aqui. Portanto, se nós fizermos bem o nosso trabalho, seguramente vai ser uma área que tem um potencial enorme de desenvolvimento. Muito bem. E para terminar, queres deixar algum conselho para os colegas que nos ouvem de radiologia de intervenção, que estejam a dar os primeiros passos, quer na intervenção em geral, quer nesta área da embolização musculoesquelética? Sim, olha, o que eu posso dizer, uma coisa que é importante, e não quero entrar em contrassenso com aquilo que eu disse, é que primeiro é importante que consigam perceber ao certo o que é a radiologia de intervenção, porque a radiologia de intervenção é diferente da radiologia diagnóstica, ou as exigências são outras, e portanto há aqui um componente muito mais clínico,
muito mais médico no sentido de... O nosso perfil é mais próximo, às vezes, de um cirurgião do que de um radiologista de diagnóstico. Portanto, primeiro perceber ao certo que é isto que queremos. E depois, e percebendo o quão fascinante é este mundo, o que é importante é apostar na excelência. Portanto, é apostar na formação. Nós já somos uma subespecialidade, portanto, já há um currículo estruturado a nível nacional, com base no currículo europeu. Há entidades que fazem a certificação. Portanto, o nosso objetivo é cada vez mais ter profissionais que se dedicam a sério, no sentido em que se dedicam quase a tempo inteiro à radiologia de intervenção. Isto tem sido um desígnio também da sociedade europeia, de fugirmos um bocadinho de quem vai experimentando uma outra técnica, de uma maneira menos diferenciada, mas tem a haver aqui uma aposta séria no desenvolvimento estruturado e global desta área. Portanto, aquilo que eu digo aos colegas é que, primeiro, que vão ver, que procurem centros de excelência porque há. E outra coisa que é muito importante, voltando aqui a uns bons anos atrás, se vos tentarem fazer crer que isto é uma área só para predestinados e uma área muito difícil, mudem de centro. Porque claramente há outros centros que têm uma abertura diferente, que têm uma outra disponibilidade e que quero crer que terão todo o gosto em formar profissionais e fazer com que a radiologia de intervenção cresça. Lá está, para daqui por 15 anos estamos muito melhor do que o que estamos agora. Pedro, muito obrigado por teres aceito o convite para estrear o Apricast. Esperamos que este seja o primeiro de muitos episódios e que realmente ajude a divulgar a radiologia de intervenção em Portugal, por isso, muito obrigado. Se gostaram deste episódio, partilhem com os vossos colegas e família, sigam o Apricast e não percam o próximo episódio. Obrigado.